Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira de payroll, galera. Volume tá fraco, como vocês podem ver aqui. Nós começamos a partir dessas 2 semanas, né? Para o final do ano, o volume vai estar fraco, vai estar menor. Olha aqui no dólar, né? Isso aqui já devia estar dia de payroll normal. O POC devia estar uns 90 até 100 mil contratos aqui. E não tá, né, galera? Então, o volume essa semana já começou um pouco mais fraco e os plays eles vão se resguardar, né, galera? A gente tem que ter um final de ano, os plays eles também saem de férias, né, galera? Então, ainda mais com o nosso a nossa política econômica, né, inclusive ali dos Estados Unidos, que deixou em aberto, né, galera? Então, bora para nossa análise. Galera, hoje, né, o Ibov ele caiu mais de 1% em relação à ata do cupom, tá? E o nosso dólar ele basicamente avançou. O que que acontece? A gente teve, né, o nosso payroll, tá? Às 10h30, né? Veio em flat, só que para baixa, né? Então um pouco mais para baixo, tá? A nossa bolsa ela ficou um pouco mais negativa, né? Como a gente pode ver aqui, as bolsas elas estão operando em queda, tá? Ainda mais depois do payroll. Setor de energia caindo, isso aqui está puxando a nossa Petrobras, né? O Brent e o WTI, né? Os metais eles estão trabalhando de forma um pouco mais mista, tá? Inclusive o nosso Ore, ele estava operando numa alta, tá? Ele estava operando com mais de 0,75 de alta, tá, galera? Então, isso aqui inclusive fez, né, a nossa Vale, né? A nossa Vale tá aqui, né? A nossa Vale permanecer positiva. Basicamente foi das grandes das nossas grandes ações, né? Basicamente só foi a Vale aqui, né? Que ela na abertura do mercado à vista, olha só, ela ficou toda acompanhando o nosso minério de ferro, tá? E a Petro realmente caiu, olha só aqui, galera, a Petro aqui, né? Então caindo realmente mais de 2%. Então, galera, o mercado abriu, tá? Já num gap de queda, né? Não conseguiu buscar o POC, tá? Já veio para o nosso ajuste de ontem e ficou aqui meio que zigue-zagueando, né, pessoal? A gente viu também que o nosso real ele ficou perdedor perante as outras moedas, né, galera? Hoje a economia um pouco mais para a bolsa estava ruim, né? Na abertura de mercado lá na Europa, o Brasil estava ruim, olha só. Né? Então olha só como é que ele fechou, 3 de queda, né? Isso aqui nós temos os nossos ETF, né? O IBZL, ali na Europa, ó, 3% de queda, galera. Então já estava sendo operado antes da abertura ali da bolsa americana, né? Já em queda, já estava com mais de 2%. Aqui a gente viu também, inclusive, a Argentina, né? Ela estava perdendo, mas conseguiu zerar o peso perante o real e as moedas realmente elas estão meio que atropelando o real, tá? A não ser as dos países subdesenvolvidos que estão parecidos com o nosso, né? Mas mesmo assim, umas estão ganhando, né? Inclusive aqui, por exemplo, o México, quase 1%, né? Então, galera, que isso aqui acontece, arrefecimento da nossa bolsa, né? Uma queda de forma geral. Então, a gente viu essa abertura, né? Ele ficou trabalhando nesse range aqui do 161, 250, tá? Basicamente, olha aqui, o nosso 1% de queda, tá, galera? Inclusive chegou a 2% de queda, né, pessoal? 2% de queda. Ele criou um POC aqui estava um pouquinho ruim para se operar na manhã, né? A não ser se nós guiarmos por essa liquidez, porque a gente tem uma liquidez e o POC de ontem, né? Então eu achei seria um pouco interessante realmente vender e trazer,
para essa liquidez que ele criou aqui, principalmente na meia hora. E mais os nossos DIs, né, galera? DI subindo, né? Inclusive no payroll eu coloquei aqui uma VWAP ancorada, né? Mas meio que os nossos DIs eles continuaram com a tendência de alta, né? Logo na abertura do pregão, olha só. Então eles fizeram uma movimentação bem forte, né? Alguns estavam 1,5% de alta. Isso faz com que a nossa bolsa realmente, né, pessoal, caia. Então tava a nossa macro era de queda hoje, tá, galera? E o que eu entendi aqui, que se ele chegasse aqui, né, seria um pouquinho mais interessante para vender e para trazer para essa primeira liquidez, né? Então a gente tem a abertura do mercado à vista, abertura do mercado americano. A gente teve aqui uma movimentação que chegou e veio nessa liquidez e depois voltou de novo, né, no 161 mil aqui agora e ficou trabalhando um pouco mais flat. Nós tivemos o payroll, né? Então aqui é 10,5, né? Aqui o payroll não teve uma grande movimentação, né? Teve uma grande movimentação e o índice ele ficou um pouquinho mais flat, né, galera? O que eu entendi, né? Aqui quase umas 11 horas. Quando ele carrega, quando ele traz essa liquidez, a gente temos liquidez aqui, né? Então, pessoal, a gente tem essa liquidez e é essa liquidez que ele conseguiu trazer, né? O que seria interessante ou vender acima dessa liquidez para trazer para esse POC, para essa região ou para essa outra liquidez, né? Ou então, quando ele chegasse nessa liquidez, né, a gente procurasse essa mínima aqui, né? O que foi que ele fez? Ele ficou meio que ainda muito errôneo aqui, né, galera? E aqui o trade eu entendo que em levar um stop. Mas depois que a abertura do mercado americano abriu, né? Então ele veio e voltou nessa liquidez, na liquidez maior e não passou, né? Aí sim, essa aqui foi uma operação um pouco mais clara, tá? Então essa operação, né? Que a gente sabe dessa volta seria a nossa venda. Na verdade a gente tem venda até aqui, né, galera? A gente tem venda até aqui porque na cotação, né, a gente não consegue entrar de forma tão precisa assim, né? Mas se ele passasse daqui, rompesse e voltasse, aí já aqui já teria que ser estopado, né? Aqui para cima do 161 mil. Então a gente teria mais ou menos aqui do 160 e 500 até o 161, né? Esses 500 pontos aqui de uma possível venda para vir desafiar essa mínima. E ele veio, né, inclusive quase, ele chegou perto da nossa aqui, né, da nossa amplitude média diária. O nosso IBOV, ele passou da nossa amplitude média diária. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso tá aqui, ó. Nossa amplitude média diária e ela tá aqui para 21 períodos, né? Então ela tá calculando conforme nos 21 pregões passados. Ele plota a amplitude média diária, tá, galera? E tá passando, né? Olha só, quase chegou a 2% de queda, tá caindo 1,61 e o nosso o mini índice 1,78, né? Então, galera, essa movimentação aqui foi um pouquinho mais clara, um pouco mais fácil. Dava para ter vendido aqui também, mas ficou um pouquinho mais errôneo, né, galera? Então, acho que é isso pro nosso dólar. Pessoal, o nosso dólar, conforme eu falei, o real, ele já estava perdendo para as outras moedas, tá? Então eu vi que realmente o nosso dólar iria se valorizar, tá? Aqui, né, então a gente tem o POC, tá? A gente tem o POC. Aqui nós temos o 450, né? Inclusive o nosso a nossa Petax final, a Petax é o nosso D0, aliás, D0, né? Porque o D mais 1 é a Petax de ontem, né? Tá bem aqui, né? Então, o dólar, ele já a gente tem a mínima da CME, né? E a máxima da CME tá bem aqui, né? Então tá bem aqui. O dólar ele ficou trabalhando de uma forma um pouco mais compradora,
né? Pode ser assim dizer, ó, que a gente tem um BRLT e depois dessa liquidez, né, que ele trabalhou essa liquidez e colocou a nossa liquidez aqui um pouco mais acima. Teve o payroll, né, pessoal? A gente teve o payroll. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês que eu acabei esquecendo, né? O nosso EWZ, olha só, o EWZ tá caindo 5 pontos e meio, né? 5,5, nossa. E também o BR Titan está 2,30, né? Então tá numa queda forte, né? Já o nosso dólar, ele fez o spike, né? No payroll, na abertura de mercado, ele estava um pouquinho mais flat, tá? Ele estava 0,15, né? No payroll, ele fez um spike de baixo e começou a montar esse movimento que nos é sabido, né? Porque a gente tem uma liquidez aqui e uma liquidez aqui. Ele chegou e eu vi a defesa, né? O certo, ele vem fazer essa movimentação, né? Tem um spike, ele faz a movimentação para baixo, né? Chama a liquidez e vem retomar para queda, né? Só que ele ficou um pouquinho mais flat e o mercado, acho que por hoje, né? A gente teve uma movimentação um pouquinho mais fraca, tá? E vai ficar por isso mesmo, né? O dólar não está conseguindo passar desta região aqui um pouquinho mais em cima, é nos 98,100, né? Ele tá com uma certa dificuldade, já fez uns dias, essa semana, né? Então, basicamente é isso, né? A gente viu que aqui para o nosso dólar teve o payroll, né? Olha só. Então, inclusive, ele fez a primeiro preço futuro e o primeiro spot do dia. Ele fez uma movimentação um pouco mais interessante que eu achei que, como o nosso dado veio um pouquinho mais fraco, né? Então ele segurou justamente no ajuste, né? E nessa liquidez aqui do contrato que é a mais forte, tá? Daria para ter feito um scalp aqui, né? Que a gente nos é sabido dessa operação, que a gente vem do preço futuro, né, galera? Do preço futuro para o preço à vista, né? E do preço à vista para o preço futuro. Essa operação é a mais fácil e a mais segura no nosso dólar futuro, tá? Então eu repito, essa operação, né, é se não a das mais fáceis no nosso dólar futuro. Inclusive, deixa eu tirar essas médias aqui. Deixa eu apagar as nossas médias. Eu já coloquei a média da Petax, tá? O nosso dólar, ele fez o primeiro preço futuro, né? No spike ele buscou a vista, interagiu o primeiro spot do dia, né? Depois veio aqui para tentar desafiar até então a máxima, né? A máxima de então, que ele veio aqui no 75 basicamente, né, galera? A gente tem aqui o 75 e eu falo para vocês, se nós formos vender no 5, né? Porque o que eu aconselho é realmente a gente entrar em 10 em 10, tá? Mas no 5 seria em 25,75, porque opção de compra e de venda aqui, né, galera? E além do mais, o institucional ele tá colocando, né, mais ou menos essa movimentação tem uns 25 pontos, tá? A movimentação aqui. Então o institucional ele já coloca no bolso algumas 25 pontos, já é interessante, né? Já são 25 pontos, já é uma movimentação de 0,50, né? Então, galera, a gente tem aqui os nossos Petax, né? Preço futuro, e para mim essa aqui foi a mais fácil de hoje, né? Que a operação mais fácil, que seria a compra para vir desafiar essa máxima, então, né? Então, como eu falo para vocês, do preço futuro, ele volta aqui, né? A gente tem aqui a movimentação, né? E do preço futuro, ou ele poderia vir já e desafiar, só que ele voltou aqui. E essa operação aqui
a gente já nos é conhecida, né, galera? Eu falo aqui praticamente toda semana, né? Essa aí de trazer para o preço futuro, pro preço à vista, e da Petax Futura vir renovar a máxima, né? O que foi que os players fizeram? Depois do payroll, né? Inclusive, eu fiquei esperando no nossos juros uma movimentação, é, uma movimentação mais drástica, né? Mas o nosso juros também ele está com uma liquidez um pouco mais em queda, né, galera? E do payroll eu coloquei aqui uma VWAP ancorada e o juro se sustentou a compra, né, galera? Isso aqui ajuda o nosso câmbio, que inclusive ele está ganhando, né? O real está perdendo para as outras moedas e vai perder para o dólar também, né? Então, basicamente, o que os players fizeram aqui? Se manteram comprado em cima do preço futuro, tá? E realizaram, eu achei que ele viria, né? Pelo menos testar o nosso 5,50, tá? Mas passou perto, né? Parou aqui no 5,490, né? Fez o segundo preço. Opa, deixa eu trazer aqui a nossa Petax. Então, olha só, nós erramos 6,5 pontos, que é a nossa margem de erro, que é o nosso estudo sugerido que ocorre meio-dia, que é desta Petax para esta Petax aqui, né, que é o spot do dia. A gente teve uma movimentação hoje um pouquinho mais interessante, né, galera, aqui com umas Petax elas correndo mais um pouco, uma diferença de 15 pontos, uma diferença de 16 pontos e meio, então veio um pouquinho mais interessante, tá? Então basicamente foi isso, né, galera? E agora eu só vejo uma possível aqui de operação, se a cotação ela vier aqui no preço futuro, interessante uma compra aqui na modalidade scalp, né, galera? Mas ele colocou, né? Ele colocou a Petax futura perto da média contratual, né? Então essa média, né? Aqui onde a cotação ela trabalha, né? Então a gente tem o preço futuro aqui, o preço futuro aqui, o preço futuro e o preço futuro final param em cima da média contratual. Então os plays hoje eles se deram por satisfeito, embora não tenham fechado de forma um pouco mais proficiente, né? Essa assimetria que é causada no câmbio, né? Então aqui tem quase uma, mais ou menos quase uma, deixa eu ver se eu aqui, né, 4, 5 pontos, então tem quase uma frequência, né? Um pouco mais que uma frequência aqui para o nosso câmbio. Então basicamente é isso, galera. Eu desejo a vocês um excelente resto de pregão. Deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês o nosso canal. Se tiverem dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!